Fala galera, beleza? Bora começar então Química 2, né, capítulo 8. A gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica, química, tá bom? Lembrando que essa matéria a gente divide bastante, né? Divide com a matéria de física, a gente divide bastante esse conteúdo, tá? Bora lá então, galera. Conceitos fundamentais, tá? Coloquei essa imagem bem interessante aí, mesmo para falar do filme A Era do Gelo, né? O descongelamento da Terra, né? Foi bem interessante esse filme e dá para a gente acrescentar conhecimentos químicos de termodinâmica diante desse filme, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é um sistema, tá? Sistema, então, é um objeto de análise, parte do universo escolhida para o estudo, beleza? Somente eu vou isolar uma parte do universo onde que eu vou a parte do universo onde que eu vou estudar, beleza? Eu tenho um meio ambiente gigantesco, eu quero isolar uma área, aquela área isolada vai ser o sistema, tá? E o sistema, a gente pode classificar esse sistema em três tipos. Lembrando, galera, agora no ensino médio, como eu sempre falei para vocês, no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, a gente aprende somente esses três sistemas, tá bom? Mas mais para frente, quem for seguir essa área de saúde, tá? A área de meio ambiente, né? Biológicas, enfim, vocês vão verificar que vocês vão ter uma matéria chamada biofísica e que vai abordar esse conteúdo, tá bom? Tem que abordar esse conteúdo, né? Obviamente. E vocês vão verificar que existem mais outros tipos de sistemas, tá? Além do isolado, do fechado, do aberto. Existe o semi-fechado, semi-aberto, enfim, existem vários tipos. E a gente vai saber que o isolado praticamente é quase impossível existir, mas diante da literatura, né, que vocês têm, né, de apoio, né, é considerado a existência sim do isolado, tá? Mas se a gente parar para analisar, não existe um sistema isolado ainda, tá? Bom, um sistema aberto. Vamos começar por um sistema aberto. Todo sistema aberto é quando há troca, né, quando tem trocas de energia e de massa com o seu universo envolvente. Então aqui eu tenho uma garrafa e essa garrafa aqui, né, vamos botar de exemplo, é uma garrafa de vidro e essa garrafa de vidro, ela passa calor, né? Ela passa temperatura, né? Frio ou gelado, tá? E passa o vapor da água, beleza? Então eu tenho aqui, ela troca massa e ela troca energia, né, com o meio ambiente. Já que essa tampa está aberta, essa água pode evaporar e com isso trocando massa com o meio ambiente. Perfeito? Então, ó, aberto, troco energia e massa com o meio ambiente, tá? Fechado é quando não há transferência de massa entre os seus universos, né? Ou seja, entre o seu meio ambiente, tá? Podendo ocorrer a troca de energia. Olha só, pega essa mesma garrafa, coloco uma tampa e com isso eu evito que a água evapore e passe para o meio ambiente. Beleza? Mas, contudo, já que essa garrafa é de vidro, provavelmente eu consigo passar aí calor, né? Então eu consigo trocar energia com o meio ambiente, tá bom? Show? E um sistema isolado, entre aspas, tá? Isolado, o conceito de isolado é que ele não passe nem massa e nem energia para o meio ambiente. Um exemplo que geralmente dá aí nos livros de vocês de um sistema isolado é a famosa garrafa térmica, tá? Se a gente pega, olha só como que não existe ainda um sistema completamente, né, e perfeitamente isolado. Repara, se eu faço um café às 7 horas da manhã, tá? Joãozinho fez um café às 7 horas da manhã, beleza? Está numa temperatura elevadíssima. Coloquei na garrafa aí, na garrafa térmica, fechei bonitinho e vou 8 horas da noite eu vou verificar eu vou tomar esse café. Esse café vai estar na mesma temperatura que a gente colocou lá às 7 horas da manhã? Não.
beleza? Ele não vai estar na mesma temperatura, vai estar numa temperatura menor, tá? Beleza? Então, assim, eu posso considerar a garrafa térmica como uma garrafa completamente isolada? Não, porque a tecnologia que nós temos hoje pode ser que a gente não tenha ainda um sistema completamente isolado. Mas, segundo as literaturas que a gente tem, nos livros que vocês acompanham do ensino médio, vocês vão aprender isso lá no ensino superior, quem seguir por essa área, obviamente, é que um exemplo primordial de sistema isolado, a gente tem aí a garrafa térmica, tá bom? Onde não tem troca de energia e nem troca de massa, mas a gente sabe que tem ali troca de energia numa garrafa térmica, beleza? Show? Então, vamos continuar. Então, existe também os estudos entre as fronteiras, né, desse sistema. Lembrando que fronteira é aquilo que divide o meio de um sistema, tá bom? Então, é um limite imaginário, tá? Real, móvel ou fixo que separa o sistema do ambiente, tá bom? E eles podem ser desses três tipos: adiabática, diatérmicas e permeáveis, tá bom? Bom, botei aqui os conceitos. A diabática não permitem a passagem de calor entre o sistema e o meio ambiente, tá? Então temos aqui um exemplo da diabática, tá bom? Então temos aqui o frio, então temos o calor que bate numa fronteira e que evita a passagem de calor. Então eu posso considerar como a diabática. Seria o caso da garrafa térmica, beleza? Então aqui eu botei o exemplo da garrafa térmica, tá vendo? O líquido ele está aqui dentro, a gente tem uma parede espelhada, temos um vácuo, beleza? E essa parte de fora temos um plástico, tá bom? Então o que vai fazer? A temperatura vai bater nessa parede espelhada, vai retornar para o líquido, a temperatura vai manter ali por um certo tempo e esse vácuo evita a passagem desse calor. Perfeito. Essa é a ideia da, da, da garrafa térmica. A diatérmica, né, diatérmica permitem a passagem de calor, mas não de matéria entre os sistemas e o meio ambiente ou a vizinhança. Então, ó, ele permite a passagem de calor, beleza, mas não de matéria. Um exemplo eu botei aqui quando a gente tem um perfume, tá? Um frasco de perfume fechado. Beleza? Se a gente pega o perfume, a gente vai verificar que aquele líquido, né, que aquele frasco, ele está gelado, beleza? Mas se a gente ficar com a mão ali por muito tempo, aquele líquido vai entrar em equilíbrio com a nossa palma da mão, beleza? E vai ficar na mesma temperatura, perfeito? Show? Então há essa troca de calor, tá? Mas não passa matéria. E a permeável, como a gente já conhece, é a pele do nosso corpo, tá? Ela permite a passagem de calor e de matéria entre o sistema e o meio ambiente. Lembrando que, segundo as aulas lá de Dudu, com certeza Dudu já falou sobre isso, tá? A célula tem membrana semipermeável, que ela seleciona as substâncias que entram e que saem, beleza? Isso com certeza Dudu já falou para vocês. Então aqui eu posso considerar que uma célula ela tem uma fronteira, tá? Que é uma fronteira semipermeável. Lembrando que agora a célula é um sistema, beleza? Ela funciona dentro dela e ela eu isolei de um meio ambiente, correto? Então aqui eu botei um exemplo que não quero muito entrar nessa parte. Então temos os processos termoquímicos, tá? Esses processos são 4, tá? Temos os processos espontâneos, os processos não espontâneos, os processos reversíveis e os processos irreversíveis. Eles estão intimamente ligados entre eles, tá bom, galera? Os processos espontâneos são os que ocorrem, na verdade, sem a intenção, né, sem a intervenção, desculpa, externa. Ou seja, acontece naturalmente, tá? Um exemplo. Eu coloquei aqui, ó, segundo a ideia do livro aí que tem de vocês, tá? Eu tenho um balão A e um balão B, beleza? Sendo que o balão A, ele está completamente vazio. E o balão B, ele está cheio de gás e está numa pressão de 1 atm, de uma atmosfera, beleza? Vocês reparem que o seguinte,
Quer dizer que se o balão A e o balão B estão aqui, eles estão unidos, repara que ele tem esse negocinho aqui. Se eu simplesmente abrir isso daqui, o que vai acontecer? Se eu abrir essa manivela aqui, o que vai acontecer com esse indivíduo B? Ele vai passar para o outro lado, correto? Então os dois vão ficar em equilíbrio a um certo momento, beleza? Eles vão ficar em equilíbrio, aonde que, já que aqui eu tenho uma pressão de 1 atm, né, de 1 atmosfera, se eu abrir essa torneirinha aqui, vai passar uma certa pressão para cá. Ou seja, a metade da pressão que está acontecendo aqui vai passar para cá. Ou seja, vamos ficar dividido, né, 0,5 atm com 0,5 atm. Beleza? E esse processo, obviamente, é um processo espontâneo. Alguém forçou alguma coisa aqui? Não, né? Mas só que ocorre sem intervenção externa. Eu só abri isso daqui. Quando eu abri isso daqui, toda a pressão passou para o outro lado, beleza? E os dois ficaram divididos. Agora, quando eu falo de um processo não espontâneo, é necessário uma intervenção externa. Beleza, repara, já que passou para cá, agora eu quero que essa pressão toda volte para o A, volte para o B. Como que eu faço? Vou botar a minha boca aqui para soprar e ter lá do outro lado. Beleza, é uma intervenção minha, é uma intervenção externa. Beleza? Então é um processo que eu posso considerar não espontâneo. Beleza? Eu vou ter que fazer algum processo para que passe essa pressão toda para o B novamente. Beleza? Então, o processo inverso disso é um processo não espontâneo, que vai necessitar de energia, tá bom? Bom, temos aí os processos reversíveis, tá? O processo reversível pode voltar ao seu estado original, de modo que o sistema e o ambiente não sofram qualquer alteração. Esse processo eu posso considerar como um processo natural, né? Existe na natureza? Não. Esse processo ele não acontece na natureza de forma alguma, beleza? O processo reversível é quase impossível acontecer de forma natural, beleza? Um exemplo, um indivíduo está em pé e sem querer ele topou numa pedra, ele cai, beleza? Se ele cai, ele pode se machucar, beleza? Então vamos supor que ele se machucou, obviamente. Ele vai levantar e vai voltar ao seu estado sem machucado? Não, porque esse processo é irreversível. Ele caiu e se machucou, beleza? Show? Agora, o processo irreversível não volta ao estado original sem intervenção externa, beleza? Ou seja, ele não vai voltar ao que era antes, tá bom? Princípios da termodinâmica, tá? Agora que a gente vai encaixando com física, tá? Aqui, por enquanto, foi uma coisa muito filosófica, né? Muito filosófica. Se fosse em sala de aula, seria mais filosófico ainda, tá? A gente estaria voando nesse momento, como foi minhas aulas de biofísica na faculdade. Mas vamos lá. Primeiro princípio da termodinâmica. O que diz o primeiro princípio da termodinâmica? Diz o seguinte: a energia de um sistema isolado, ela é constante. Ela é a mesma do início ao fim. Beleza? Então, a energia que corre dentro de um sistema isolado, ela é a mesma, tá? Lembrando que um sistema isolado é aquele que não troca energia e nem matéria com o meio ambiente. Beleza? Show? Então, a energia do universo, ela é constante. Filosófico, né? Então, o que permeia em cima desse primeiro princípio da termodinâmica é simplesmente o princípio da conservação da energia, que a gente já conhece lá de biologia, e a gente conhece mesmo lá do início do ano, quando a gente falou assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Então, sempre vai continuar daquela forma, tá bom? O segundo princípio da termodinâmica é que a entropia do universo tende ao máximo, beleza? E o que seria entropia? Claro que nessa hora Márcio deve estar falando assim: Pedro, explique a entropia. Vou explicar, Márcio, pode deixar. Entropia
é uma importante grandeza na parte da física, que é utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Ih, cara, ainda não entendi. Pedro, explique isso direito. Então, o grau de desordem de um sistema é quanto mais aqueles átomos estão excitados, estão loucos, beleza? Se eu pego uma substância que está sólida, tá? Todos os átomos eles estão paradinhos, quietinhos, bem juntinhos entre eles. Lembra do cubo de gelo, beleza? Eles estão bem juntinhos entre eles, coladinhos. Então a tendência dele ficar daquele jeito ali, com aquela temperatura, por bastante tempo. Ele não se move, ele não se modela, beleza? Então ele fica paradinho. Então o grau de desordem ali é baixíssimo, né? É praticamente zero. Agora, quando eu aumento a temperatura, o que vai acontecer com esse gelo? Ele vai começar a se transformar em água, beleza? Vai passar pelo processo de fusão, beleza? Quando passa pelo processo de fusão, as moléculas estão fazendo o quê? Estão tendo uma desordem, elas estão aumentando a entropia. Ou seja, elas estão quebrando, elas estão se afastando umas das outras, beleza? Os átomos estão se afastando uns dos outros. E quando eu aumento mais ainda a temperatura, ela passa para o estado de ebulição, ou seja, o estado gasoso. Nesse momento, a entropia está muito alta. Quando a entropia eleva ao extremo, quer dizer que eles já estão em estado gasoso. Esses átomos, né, eles já não estão grudados um no outro, eles estão um batendo no outro. É aquela história que eu não sei se eu já contei para vocês do baile funk, tá? O baile funk no início, tá? Ele é muito legal, muito bonitinho, mas aquele baile funk vai começar vai começar a encher de gente. Quando começa a encher de gente, aumenta a temperatura, aumenta a galera que vai beber um álcool, vai fazer aquele escarcéu todo, o calor vai subindo, as moléculas, que são as pessoas, né? Um vai ficar batendo no outro, até uma hora que vai sair um brigueiro total, vai sair um galinheiro dali, e essas moléculas, ou as pessoas, elas vão ficar uma batendo na outra. Lembra dessa ideia do baile funk? E entrar com entropia, tá bom, galera? Bom, aqui eu coloquei o exemplo aqui, no caso da entropia, né? Então eu tenho aqui o sistema B e o sistema A, tá bom? Um balão vazio, o balão com uma pressão. Eu vou abrir essa torneirinha aqui e o que vai acontecer? Essa pressão ela vai vir para o ar e os dois vão dividir, elas vão entrar em equilíbrio. Isso torna uma reação, né, um processo muito espontâneo. Repare que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então passarão 8 átomos para um lado, 8 moléculas para um lado, quer dizer, 4 moléculas para um lado, 4 moléculas para o outro. Quer dizer que eles estão equilibrados, tá bom? Agora, se eu quiser passar todos esses 4 que estão no A para o B novamente, vai ser um processo completamente não espontâneo. Então, eu vou ter que inserir, né, na verdade, um processo externo, né, um processo externo. Bom, e vocês reparem o seguinte, né? A entropia ela cresce, tá? À medida com que a reação seja espontânea. Quando essa reação, né, quando esse processo é não espontâneo, a entropia ela é menor. A entropia ela é maior quando a reação está espontânea, beleza? Ela é maior quando acontece de forma espontânea. Terceiro princípio da termodinâmica. A entropia dos sólidos cristalinos puros no zero absoluto, com temperatura igual a 0 kelvins, tá? é igual a zero. É aquela ideia que a gente já estava falando. Tá? À medida que aumenta a temperatura, aumenta a entropia, beleza? Aumenta, então, o caos, a desordem das moléculas. Umas vão socando a outra, beleza? E a gente não consegue parar essas moléculas, porque elas já estão em gases. Para eu parar essas moléculas, esses átomos atiçados no meio ambiente, o que eu vou ter que fazer?
diminuir a energia, então elas vão parando cada vez mais, elas vão se aproximando para formar um indivíduo sólido. Beleza? Calor e trabalho. A gente vai utilizar essa formulazinha aqui. Tá? A variação de energia é igual à energia final menos a energia inicial, que é igual a zero. Tá bom? Então, calor e trabalho, a gente vai falar sobre esse tema. Tá? Trabalho. O que seria trabalho? É simplesmente a causa, um deslocamento que provoca, no caso, uma deformação. Tá? Se eu empurrar uma cadeira, eu estou fazendo trabalho, beleza? Se eu empurrar uma cadeira, estou fazendo trabalho. Se eu empurrar uma pessoa da ponte, eu sou um assassino. Desculpa, não, eu estou fazendo um trabalho. Tá bom? E a temperatura simplesmente é a modalidade de energia associada ao movimento, à desordem das partículas de uma substância. Então, eu vou medir a temperatura à medida que essas moléculas, tá, elas estão desordenadas no ambiente, beleza? Aí eu meço a temperatura. Lembrando que causa entropia à medida que eu aumento a temperatura. E as moléculas ficam louquíssimas, tá? E o calor é o fluxo de energia de um corpo para outro devido ao gradiente térmico. É o fluxo de energia de um corpo mais quente para o corpo mais frio, tá bom? Calor é somente a passagem de energia. Então entramos nesse conceito de calor, tem esse símbolozinho Q, e o trabalho tem esse símbolo W, tá? Então o calor tem sinal positivo, tá? Quando o sistema absorve o calor da vizinhança. Então tem o Q maior que zero. Tá? Tem sinal negativo quando o sistema libera calor para a vizinhança, tornando esse Q, né, menor do que zero. E o trabalho ele tem um sinal positivo quando o sistema absorve o calor da vizinhança sob a forma de trabalho. Então acontece a compressão. Beleza? Então, você pega uma seringa e você vai puxar o êmbolo e vai empurrar esse êmbolo com o dedo tampando o buraco, então você está comprimindo um ar. Beleza? Então, compressão, o W é maior que zero. Tá? E tem seu sinal negativo quando um sistema libera calor para a vizinhança sob forma de trabalho, que é o caso da expansão. Tá? Então, o W seria menor do que zero. Tá? Aqui temos um exemplo que está no livro que fala o seguinte. Tá? O sistema, quando libera calor, ele é negativo. Quando o sistema absorve o calor, ele é positivo. Tá? Quando o sistema libera trabalho, né, libera calor, né, para a vizinhança, ele tem seu sinal negativo. Quando o trabalho absorve esse calor, né, quer dizer que ele está positivo. Então, temos aqui dois exemplos, né, que é bem interessante a gente resolver. Então, um motor de um automóvel libera 20 kJ de trabalho e 5 kJ de calor. Qual a variação de energia interna desse indivíduo? Vamos pegar aqui a caneta e a gente resolve. Primeiro, galera, a gente tem que fazer o seguinte. Se, na verdade, o motor do automóvel libera 20 kJ, né, quer dizer, então, que se ele está liberando uma energia, na verdade, né, então ele libera um calor, beleza? Menos 20 kJ, beleza? E de trabalho, então é o W, né? Ele também libera, correto? Se ele libera, é menos 5 kJ também, beleza? Aí a gente coloca nessa fórmula que a gente viu aqui. Como que é essa fórmula? ΔU é igual a Q mais W. E vamos lá. ΔU é igual. ΔU, galera, significa a variação de energia interna, tá bom? Esse U significa variação interna, tá? Menos 20
mais menos 5. ΔU é igual a menos 25 quilojoules, tá? Então, essa daqui foi, de fato, a variação de energia interna desse motor, tá bom? Do outro lado, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Se uma mola for comprimida realizando sobre ela um trabalho de 12 kJ e, ao mesmo tempo, ela perde 5 kJ de calor para o meio, qual a variação de energia interna? Para isso, galera, vamos lá. Variação de energia interna a gente não sabe. O que é o calor, né? A gente sabe? Sabe, porque ele falou ali. Então, o calor, como ele perde, né? Então, vai ser menos 5 kJ, tá? E o trabalho, a gente sabe qual é? Que é 12 kJ. Mas, segundo o texto, se uma mola for comprimida, ou seja, ela recebeu a força, tá? Se ela recebeu, ela é mais 12 kJ, beleza? E aqui a gente coloca a fórmula. ΔU é igual a Q mais W, beleza? ΔU é igual a menos 5 mais 12. ΔU é igual a mais 7 quilojoules, tá? Mas, prontinho. Acho que ficou meio estranho aqui na hora de escrever, mas deu mais 7, tá bom, galera? Difícil? Partimos para outro, então. Temos, então, a convenção de sinais para o trabalho, tá? Lembrando que, olha só que temos fórmulas bem parecidas, tá bom? Isso aqui é quando eu tenho a não recomendada, tá bom? É pouco utilizado dessa forma aqui, vocês vão utilizar mais essa fórmula desse lado aqui, tá? Então temos aqui, vocês reparem que o sistema absorve o calor, na UIPAC é a mesma coisa, não recomendada é a mesma, no sistema libera o calor também é a mesma coisa, mas só que quando chega aqui embaixo é que eles são inversos, tá bom? Então é pouco utilizado essa fórmula aqui, tá? É só para vocês terem noção. E entalpia, né, é onde a gente começa a parte da química, tá? A gente viu lá na física, a gente viu entropia e agora a gente vai ver aqui a entalpia. O que seria a entalpia? É parente dela, tá? Então, é a quantidade de energia em uma determinada reação, que é onde a gente pode calcular, né, o calor de um sistema através da variação dessa entalpia. Então, a entalpia nada mais é que a variação de energia, beleza? Então, temos aí as reações endotérmicas. Coloquei exemplos aqui de reações endotérmicas, como ebulição da água, tá? Lembrando, para ela ficar em estado de ebulição, as moléculas adicionaram bastante energia. Se adicionou bastante energia, ela está absorvendo essa energia e essas moléculas da água estão ficando excitadas, elas estão ficando loucas ali dentro, uma batendo na outra e entrando nesse estado de ebulição. A fusão da água, né, que é o gelo derretendo, tá? A fotossíntese é um exemplo de endotérmico, que eu preciso absorver energia do sol para transformar energia solar em energia química, tá? E a bolsa de gelo instantâneo, tá? Como que esse processo acontece? A reação endotérmica ela acontece quando a entalpia ela é maior, a variação de entalpia ela é maior que zero, ou seja, ela é positiva, beleza? Elas, consequentemente, elas absorvem o calor, tá bom? Elas absorvem energia. Como que é feito o gráfico, tá? Simplesmente dessa forma, tá, galera? O gráfico, ele remete a essa ideia aqui, tá? Então, temos aqui. Coloquei aqui a variação, né? A entalpia, que está aqui em cima, a entalpia do reagente e aqui do produto. E o caminho dessa reação. Vocês reparem que vamos supor que eu tenho o reagente A mais B, beleza? Eu precisei
adicionar, absorver energia, tá? Eu adicionei energia, beleza? Eu adicionei energia para que forme o indivíduo AB, beleza? Então, AB ele é muito maior do que A mais B. Por quê? Ele, como que eu posso dizer? Ele absorveu uma certa quantidade de energia, tá bom, galera? Então, meu produto sempre vai ser maior do que o meu reagente, tá bom? Em outras palavras, coloquei aqui essa reação que está aqui embaixo, olha só. Botei aqui o exemplo do gás de hidrogênio que reage com o gás de iodo para formar duas moléculas de ácido iodídrico, no caso. Aí vocês reparem que a entalpia dele é positiva. Se a entalpia é positiva, se a variação de entalpia ela é positiva, sinal que ela é endotérmica. Beleza? Essa mesma reação eu posso fazer dessa forma. H2 mais I2 mais, mais 12,4 quilocalorias, beleza? Que formam 2HI. Também eu posso considerar dessa forma. Lembrando que dessa fórmula aqui, ela é pouco utilizada. Beleza? Show? Vamos partir para outra. As reações exotérmicas, como o Márcio fala, né? Eu falo exotérmica, que foi desde quando eu aprendi isso. Mas vamos lá. Temos a queima de velas, temos a combustão do álcool, né, e derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel. Temos a queima do propano, temos a liquefação ou a condensação da água, que é aquele estado inverso, tá, do gás para o líquido. Tá? Temos aí. Temos então que a exotérmica é o contrário da endotérmica. Tá? Então, a variação de entalpia ela é menor do que zero. Consequentemente, ele é negativo. Ou seja, são aqueles indivíduos, são aquelas reações que liberam calor. Tá bom? Se vocês fizerem uma mistura de hidróxido de sódio com água, vocês vão verificar que aquela solução ela vai esquentar bastante. Então, essa reação é uma reação exotérmica. Tá? Como que é feito esse gráfico, tá? Então, eu tenho o reagente, que ele é muito grande, beleza? E o que acontece? Ele forma um produto que é menor do que o reagente. Por que ele é menor? Porque nesse processo ele liberou energia, beleza? Então, ele liberou energia. O contrário desse indivíduo que a gente viu, que ele adicionou, ele absorveu energia. Tá? Show? Então, aqui eu posso considerar o seguinte. Vamos supor que aqui, então, eu tenho... Opa, deixa eu limpar esse aqui. Então, vamos supor, galera, que aqui eu tenho, então, o AB. Beleza? Aí, de repente, né, ele liberou uma energia, formou um produto chamado A mais B. Beleza? Então, essa reação, se eu fosse escrever, ela ficaria AB, que forma A mais B. Entendeu? Esse processo, obviamente, é um processo A, cuja entalpia é igual, né? É igual não, né? Vamos botar aqui, igual seria feio, né? Uma entalpia, obviamente, menor do que zero, o qual seria negativo, tá? Continuando, temos aqui a típica reação de combustão, tá? Então, para a formação do dióxido de enxofre, foi necessário que eu pegue o enxofre, entre em combustão com o oxigênio e nessa reação, beleza? Eu libere essa quantidade de energia, beleza? Poderia escrever dessa forma aqui, ó, que também é pouco utilizado. Eu tenho o enxofre somado com gás de oxigênio, que vai formar 1 mol de dióxido de enxofre mais 70,9 quilocaloria. Beleza? Também poderia escrever
mas novamente falando, pouco utilizado. Beleza? Pouco não, quase nunca utilizado, mas isso é uma pegadinha para vocês, tá? Então, sempre fiquem cientes quanto a isso. A entalpia, a energia interna e temperatura, então a gente vai falar um pouquinho. A entalpia e a energia interna de um sistema cresce com a elevação da temperatura. Isso a gente já viu, beleza? Porém, a entalpia é sempre maior que a energia interna, tá? Então, a variação de energia ela é sempre maior do que a energia interna, que a gente provavelmente vai saber por ali. Então, segue esse gráfico. Quanto maior a temperatura, maior a entalpia, menor vai ser a energia interna comparada, beleza? Energia livre de Gibbs e espontaneidade. É um processo, né? Espontaneidade é um processo favorecido pela elevação da entropia, ou seja, a desordem, tá bom? Pela diminuição da entalpia, a variação da energia, tá bom? Entropia, desordem. Entalpia, variação de energia, tá? São completamente diferentes, porém estão ligados entre si. Então, essas seriam as fórmulas, tá? Então, eu tenho aqui energia de Gibbs, que é esse Gzinho aqui, energia livre, tá? É igual a entalpia, que é esse H, menos a temperatura absoluta, dada em kelvins, beleza? Vezes a entropia, que seria a desordem de um sistema, tá? Então, vamos lá. A variação de energia livre, tá? Viu como que é bem ligado um ao outro? É igual à variação da entalpia, tá? Menos a temperatura, que é dada em kelvins, vezes a variação da entropia. Lembrando, quando eu falo de variação, eu pego o final menos o inicial, tá bom? Quando eu falo de entropia, tá? Ou de entropia não, desculpa, de variação, tá? Número 1. Equação a seguir apresenta a síntese de amônia, tá? E tá aí bonitinha a síntese, supondo que essa síntese ocorra a 1000 kelvins e que nessa temperatura as variações de entalpia e entropia sejam respectivamente iguais a menos 13.400 calorias por mol de amônia e menos 28,74 calorias vezes kelvins por mol de amônia, o fenômeno é espontâneo. Então, eu posso dizer assim se aquela reação ela pode ser espontânea ou não espontânea através da energia de Gibbs, tá bom? Para isso, a gente faz essa continha, tá? Que foi aquela que a gente aprendeu, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, variação de Gibbs, beleza? Variação de energia livre é igual à variação da entalpia menos a temperatura e a variação da entropia. Vamos dar nome aos bois, beleza? Eu sei quem é a minha variação de entalpia, né? A variação de energia, eu sei quem é? Sei. Menos 13.400 calorias por mol, beleza? Eu sei, deixa eu ver aqui, a minha temperatura, né, que é dada em kelvins, tá? Eu sei qual é? Sei, é 1000 kelvins, beleza? Sei também a variação da entropia, também sei aqui, ó, quem é? A variação da minha entropia é menos 28,74 calorias kelvins por mol, beleza? Comi ali no cantinho. E eu quero saber então a energia livre, beleza? A energia, a variação de energia livre. Vamos lá. ΔG é igual a, abre aqui, menos 13.400, desculpa, menos, abre aqui, opa, dessa forma,
Não tem aqui, que é o Kelvin, vezes, né, menos 28,74, tá? E aí a gente vai seguindo a nossa vida, né não, galera? E aqui a gente dá essa ideia de 15,34, vou botar em notação científica, 10 elevado a 3 calorias vezes mol, beleza? Ou caloria por mol, tá bom, galera? Essa ideia, então, para eu saber se ela é espontânea ou não espontânea, é o seguinte: se o ΔG ele é maior que zero, significa que esse processo é não espontâneo, beleza? Se o ΔG for maior que zero, é um processo não espontâneo, tá bom, galera? Então, gravem bem isso. Se o ΔG for menor do que zero, já é espontâneo, tá? Gravem sempre isso. O equilíbrio representado pela equação que está aqui ocorre a 0 graus Celsius. E a essa temperatura, a variação da entalpia é igual a 1.435 calorias por mol. Calcule a entropia a 0 graus Celsius para a variação da entropia, quer dizer, para esse processo. Lembrando que uma caloria é igual a 4,18 kJ, tá bom? Para a gente converter aí calorias em quilojoules, a gente vai ter que fazer esse processo aqui, tá bom? Vamos identificar quem é quem. Primeira fórmula que a gente vai ter que utilizar, logicamente, vai ser essa que a gente já está aprendendo. Aqui, menos T ΔS, beleza? ΔG, a gente sabe? Sabe que a variação é zero. Por que, Pedro, que é zero? Tá? Ele está em equilíbrio, galera. Então não tem variação de energia livre. Se ele está em equilíbrio, obviamente a energia livre dele é zero. Beleza? Agora, se não tivesse essa palavra equilíbrio, obviamente a gente teria que descobrir. Na verdade, o texto daria essa informação também. Tá bom? Então, já que ele é zero, tá? O que resta para a gente é o H menos T ΔS. Só que isso a gente vai ter que botar nessa equação aqui. Vamos lá. Dando os nomes aos bois, tá? ΔH é igual a 1.435 calorias por mol, beleza? Quando a gente viu aqui, ó, a variação da entalpia é igual a papapá, beleza? A temperatura, a gente sabe? Sabe, porque foi a 0 graus Celsius. Para eu saber 0 graus Celsius em kelvins, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que somar com 273, beleza? Então, a Kelvin é igual a Celsius mais 273. Logo, kelvins é igual a 0 mais 273. Kelvin é igual a 273. Beleza? Difícil? Tranquilão, né? 273 Kelvin. Temos então a variação de entropia? Não, porque é o que a gente quer descobrir, correto? Já que aqui é zero, aqui então é 1.435 menos 273 vezes ΔS. Beleza? Não é isso? Então, simplesmente eu vou fazer o seguinte. Então, olha só, vou pegar 273 ΔS é igual a 1.435, beleza? Menos 0, ΔS é igual a 1.435 dividido por 273, e aonde que ΔS, que é a variação de entropia, é 5,26 calorias por mol por Kelvin. Então, esse daqui seria a resposta, tá bom, galera? Então, galera, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
tá? É uma matéria que precisa de detalhes, uns detalhezinhos, mas foquem, na verdade, na parte da conta, tá bom? Tanto essa energia de Gibbs, que é muito cobrada no Enem, e como a energia da entalpia, na verdade, que a entalpia a gente vai utilizar bastante daqui para frente, tá bom? Galera, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que eu vou estar sempre disponível, e até logo. Tchau, tchau, galera!